Olá, seja muito bem-vindo ao canal Filmes em Casa com Flávio Strutzel. Hoje teremos a terceira parte do meu festival de filmes de guerra, trazendo dois títulos que apresentam ângulos totalmente diferentes sobre as guerras e operações militares. São eles O Franco Atirador, a obra-prima do diretor Michael Cimino, e O Falcão Negro em Perigo, que vai fazer 20 anos agora em dezembro de 2021. Eu considero que esses dois filmes são produtos característicos do momento histórico em que eles foram lançados. No caso do Franco Atirador, ele foi lançado no final dos anos 70, na esteira do fracasso retumbante da Guerra do Vietnã, da retirada caótica dos Estados Unidos da capital de Saigon, e os Estados Unidos estavam passando uma ressaca então da guerra e era o momento de fazer o exame de consciência. A economia do país estava quebrada e havia um problema social enorme com os veteranos de guerra mutilados e psicologicamente destruídos que retornaram da guerra. Então, nesse sentido, ele foi o filme certo no momento certo, em 1978. E também ele estava trazendo jovens atores que viriam a dominar a indústria cinematográfica nos próximos anos, como por exemplo o Robert De Niro e o Christopher Walken. Pouco mais de 2 décadas após o lançamento do Franco Atirador, foi lançado aqui O Falcão Negro em Perigo. O título em inglês é Black Hawk Down. Esse título ele também é um produto do tempo dele. Ele foi lançado um pouco depois do 11 de setembro de 2001, que foi quando ocorreu o atentado terrorista ao World Trade Center, as Torres Gêmeas lá em Nova York. E ele estava sendo produzido mais ou menos no começo do governo Bush, já na esteira do movimento conservador que o elegeu, que elegeu o governo Bush. E era um momento em que os Estados Unidos estavam passando por uma grande pujança econômica e ele passou a se ver novamente como uma superpotência benevolente, a nação do destino manifesto, que havia então vencido a Guerra Fria e exercia calmamente o poder hegemônico no mundo. Esse foi o ambiente que iria dar início à guerra ao terror e às intervenções no Iraque e no Afeganistão. O diretor Ridley Scott, que é um grande diretor, ele achou então que não era o momento de mais pacifismo e autoexame de consciência, e sim o momento de exaltar o papel das Forças Armadas dos Estados Unidos como mantenedoras da paz no mundo. Mas não pense que esse filme é meramente patriótico ou meramente uma peça de propaganda norte-americana cujo objetivo é exaltar o exército americano e as suas virtudes, como por exemplo o patriotismo e não deixar nenhum dos colegas de lado. Não. Ele é um filme tecnicamente perfeito, realmente uma maravilha técnica da época e que entretém as audiências muito bem. Ele capta sua atenção do início ao fim e nós vamos ver ele em mais detalhes daqui a pouco. Eu tenho aqui as 2 versões em Blu-ray 4K desses filmes. São filmes importados. No caso do Black Hawk Down, ele tem áudio e legendas em português e diversas outras línguas, o que é muito positivo. O mesmo não pode ser dito aqui do Franco Atirador, mas você pode assistir aqui o Falcão Negro em Perigo na Star, e o Franco Atirador está disponível para aluguel e compra no YouTube. Esse aluguel sai por cerca de R$10, você pode assistir por 3 dias. É uma resolução HD, não é nem Full HD, muito menos 4K. Mas, para quem não quer investir muito e quer assistir o filme, é uma boa opção também. Agora eu vou apresentar algumas imagens e mais detalhes sobre o filme O Franco Atirador. Em seguida, mais imagens e detalhes do filme Falcão Negro em Perigo. E eu retorno fazendo um breve unboxing aqui desses 2 grandes filmes super premiados no Oscar, aqui no canal Filmes em Casa. O Franco Atirador, ou em inglês The Deer Hunter,
é um premiado drama de guerra lançado em 1978 e dirigido por Michael Cimino. O filme mostra a história de um grupo de 3 amigos russo-americanos: Mike, interpretado por Robert De Niro, Steven, interpretado por John Savage, e Nick, interpretado pelo grande Christopher Walken, que logo partirão para servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, em 1968. É um longo filme de 3 horas de duração, dividido em 3 movimentos principais. Esses movimentos fazem uma progressão de um evento feliz, um casamento, para um triste funeral. É um registro de como a guerra no Vietnã entrou em várias vidas e as alterou para sempre de uma forma terrível. Não é exatamente um filme de guerra, nem um filme anti-guerra ou um filme pró-guerra. É apenas um dos filmes mais emocionantes jamais feitos. O filme começa com um grupo de amigos trabalhando numa fornalha de uma siderúrgica de uma cidade qualquer em algum lugar da Pensilvânia. E quando o turno acaba, os homens descem a rua até um pub para tomar cerveja. E lá eles cantam alegremente I Love You Baby, junto com a Jukebox. Ainda é a manhã do último dia de suas vidas antes do inferno no Vietnã, e há um casamento para festejar. O filme não tem pressa nenhuma com essas cenas de abertura, com a siderúrgica e o salão do pub, e principalmente com o casamento e a festa. É importante para conhecer os personagens e nos sentirmos absorvidos por suas vidas. Esse movimento de abertura é demorado. Lembra muito a festa de casamento em O Poderoso Chefão, mais celebrada por pessoas de classe trabalhadora que vieram para comer, dançar e beber muito, e desejar boa sorte aos noivos e dizer adeus aos 3 jovens que se alistaram no exército. Steven fica noivo de Angela, mas ela está grávida do filho de outro homem, e Steven não sabe disso. Mike e Nick amam Linda, mas Linda acaba aceitando a proposta de Nick, deixando Mike com ciúmes. Antes de partir para o Vietnã, Nick e Mike partem para uma última caçada a veados. O título do filme em inglês, The Deer Hunter, quer dizer o caçador de veados, e faz menção ao personagem Mike de Robert De Niro. Aqui vale a pena mencionar a grande atuação, como é habitual, de Meryl Streep, que é quem interpreta a jovem noiva de Nick, que também tem um envolvimento afetivo com Mike, seu amigo. Começa então o segundo movimento do filme. O Vietnã ocupa a tela, de repente, com muito som e fúria, mostrando as experiências terríveis que os 3 amigos têm ali. No centro do filme está uma das sequências mais horríveis já criadas na ficção, quando os 3 são feitos prisioneiros. Após uma batalha sangrenta, Nick, Mike e Steven são capturados pelos Vietcongs e forçados a jogar roleta russa, enquanto seus captores apostam em quem vai ou não estourar os seus miolos. Os vencedores são jogados em uma gaiola flutuante num rio, junto dos cadáveres dos perdedores, para aguardar a próxima rodada. O jogo de roleta russa se torna o símbolo organizador do filme. Tudo em que você puder acreditar sobre o jogo, sobre a sua violência deliberadamente aleatória, sobre como ele afeta a sanidade dos homens forçados a jogá-lo, se aplicará à guerra como um todo. É um símbolo brilhante porque, no contexto dessa história, torna supérflua qualquer afirmação ideológica sobre a guerra. Ou seja, sobreviver ou não à guerra se torna uma questão de probabilidade e estatística. O terceiro movimento do filme foca no estresse pós-traumático e nas consequências dos eventos que ocorreram no Vietnã na vida dos 3 colegas. E eu não vou dar spoilers do que acontece. Mas não pense que você vai encontrar aqui algo parecido com o chororô do Rambo no primeiro filme. Pelo contrário, esse terceiro movimento é ainda mais impactante que o restante desse filme. É uma verdadeira pancada
que tira o seu fôlego e te deixa sem palavras. O filme, longe de ser perfeito, contém atuações muito comoventes e trata de muitos assuntos. Sobre os laços de amizade, sobre o patriotismo estúpido, sobre os efeitos desumanizadores da guerra e é carregado de mitologia bíblica e cristã, porém de uma forma sutil e difícil de perceber. O Franco Atirador foi nomeado ao Oscar em 9 categorias na cerimônia de 1979 e venceu em 5 delas. São elas: melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante, vencido por Christopher Walken, e melhor som e melhor edição. Levou também diversos outros prêmios, como o BAFTA e Globo de Ouro. Enfim, é um filme difícil de assistir, mas é uma verdadeira obra-prima. E fica aqui a recomendação do canal Filmes em Casa. Se você ainda não assistiu, assista. Você com certeza vai ter uma outra perspectiva sobre as guerras e o sofrimento que elas trazem. O filme vencedor do Oscar, Falcão Negro em Perigo, ou em inglês Black Hawk Down, é um dos filmes militares mais impressionantes já feitos, com uma cinematografia e uma edição espetaculares. É um grande triunfo técnico e é um dos preferidos das tropas americanas, seja pelo realismo, seja pela maneira balanceada e humanizada em que os soldados são representados. O filme, que é baseado no livro de 1999 do jornalista Mark Baldwin, Black Hawk Down, uma história da guerra moderna, narra o tiroteio mais longo e custoso que os Estados Unidos travaram desde a Guerra do Vietnã, resultando em pelo menos 18 soldados mortos. O contexto desse filme é a Operação Restore Hope, que foi uma iniciativa dos Estados Unidos visando apoiar uma resolução da ONU para impedir a fome generalizada na Somália em 1992. Esse esforço, segundo a ONU, salvou 250 mil vidas, mas a Operação Restore Hope seria mais lembrada nos Estados Unidos como um desastre espetacular. Durante a operação, milícias lideradas pelo senhor da guerra somália, Mohamed Farah Aidid, começaram a atacar e matar soldados da ONU. Entre 3 e 4 de outubro de 1993, as forças americanas iniciaram uma missão para capturar e prender 2 dos tenentes mais confiáveis de Aidid. O plano era cercar uma casa de 3 andares na capital de Mogadiscio. Mas é claro que a operação não saiu conforme planejado, longe disso. O comboio terrestre se chocou contra barricadas formadas por milícias locais de Aidid. Um helicóptero pousou no quarteirão ao norte do seu alvo e não conseguiu se mover devido ao fogo terrestre dos inimigos. Um Ranger caiu da sua corda e teve que ser evacuado. Os insurgentes aproveitaram isso e derrubaram 2 helicópteros Black Hawk americanos com foguetes. Quando cerca de 90 Rangers americanos e operadores da Força Delta correram para o resgate, eles foram pegos em uma intensa troca de tiros, ocasionando mais vítimas. Ao todo, o tiroteio urbano de 18 horas, mais tarde conhecido como Batalha de Mogadiscio, deixou 18 americanos e centenas de somalis mortos. A mídia transmitiu imagens marcantes de turbas exultantes arrastando os corpos dos soldados e tripulantes dos helicópteros pelas ruas de Mogadiscio. E o recém-eleito presidente Bill Clinton interrompeu a missão e ordenou a saída das tropas especiais em 31 de março de 1994. Para os somalis, as consequências foram mais graves. A guerra civil começou e o próprio Aidid foi morto na luta em 1996. E o país permaneceu sem lei por décadas, na verdade até hoje. Gangues de piratas ao longo da costa
Somali e do Oceano Índico ameaçam rotas marítimas, e o caos generalizado na economia fez que os somalis mais ricos e instruídos fugissem. Mas para a Somália as consequências foram muito mais graves que isso. A guerra civil começou, sendo que o próprio Mohamed Aidid foi morto na luta em 1996. E o país permanece sem lei e mergulhado no caos por décadas. Gangues de piratas dominam o litoral da Somália e da costa do Oceano Índico e ameaçam rotas marítimas vitais, sequestrando navios e exigindo resgates milionários. Os somalis mais ricos e instruídos já fugiram do país devido ao caos econômico, à fome e à violência. A Somália realmente é um exercício de como é um coveiro. De fato, a Somália é um case study único no mundo da anarquia completa, um país sem governo. De fato, o diretor Ridley Scott, que é um grande diretor, parece acreditar que a operação na Somália era necessária. E de fato, a discussão sobre a motivação da operação e os seus efeitos poderia ter sido um pouco mais elaborada. Porém, todos os personagens entendem as circunstâncias dos somalis que combatem e em nenhum momento demonstram. Porém, todos os personagens entendem as circunstâncias dos somalis que os combatem e em nenhum momento demonstram raiva ou desprezo por eles. Há uma cena de uma criança chorando ao lado do pai morto ao trocar tiros com o Ranger, o que de certa forma humaniza o adversário. O foco do filme é mostrar a coragem e o profissionalismo das Forças Armadas americanas, mostrar soldados que não abandonam o seu sob nenhuma circunstância e vão cumprir o seu dever mesmo frente ao grave risco às suas vidas. Nós podemos apreciar esses valores mesmo sendo contra as guerras e intervenções das grandes potências em países estrangeiros. Agora chegou a hora de fazer um breve unboxing das minhas duas cópias dos filmes em 4K. Aqui a gente tem a versão remasterizada do filme O Franco Atirador, estrelando Robert De Niro, Meryl Streep, Christopher Walken, dirigida por Michael Cimino. É uma versão com Dolby Vision e Dolby Atmos, uma edição realmente colecionador. Ela vem com essa bonita luva aqui com uma nova arte que foi feita para o filme. Essa versão infelizmente não tem a língua portuguesa entre as suas opções, tem só inglês, francês e espanhol, mas não deixa de ser uma boa aquisição. Essa versão de colecionador contém aqui dois discos, o disco 4K, que tem uma arte em que os amigos estão levando o caixão do Nick embora. E nós temos o Blu-ray comum, Full HD, que tem o Mike, personagem do Robert De Niro, durante a sua caça aos veados, né? O título em inglês, O Caçador de Veados, The Deer Hunter. Enfim, uma versão muito bacana, recomendada para todos que têm curiosidade de assistir o filme. E aqui nós temos a versão remasterizada em 4K do Black Hawk Down, Falcão Negro em Perigo. Essa edição em 4K com HDR e Dolby Atmos possui legendas e áudio em português, o que é sempre bem-vindo para você que quer assistir com seus amigos. Aqui dentro nós temos 3 discos. Um disco 4K, esse preto aqui, o Blu-ray comum e o Blu-ray de extras, o disco bônus. O filme também vem com código para você assistir na Movies Anywhere, que é um
um provedor que funciona muito bem aqui no Brasil. E é isso. Você esteve no canal Filmes em Casa com Flávio Strutzel, no terceiro episódio do meu festival de filmes de guerra. Espero que você tenha gostado, considere se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um abraço forte, tchau, tchau.